hoje então a gente conversa um pouquinho sobre uma tragédia grega daquelas chamada Édipo Rei de Sófocles. Então, o Sófocles, junto ali ao Eurípides e também de Ésquilo, é considerado um dos grandes dramaturgos ali da Grécia Antiga. Ele viveu durante o século V a.C. e ele viveu praticamente esse século inteiro, mais ou menos um Victor Hugo de sua época, veja bem. E é dito que ele escreveu mais de 120 peças, só que só chegaram cerca de 7 aqui pra gente. Todas as outras foram se perdendo aí ao longo do tempo, certo? Bem, século V é também o apogeu da cultura helênica, né? O apogeu da Grécia. Você tem ali o governo de Péricles, que, dentre outras coisas, promovia muito bem ali as artes naquela época. Então, é dito, inclusive, que da mesma forma que as pessoas tinham obrigação de se alistar no exército, elas também tinham mais ou menos a mesma obrigação de participar ali do teatro ateniense. Você tinha ali eventos imensos de teatro, né? Então, eram peças e mais peças apresentadas no mesmo dia. Você tinha, inclusive, ali uma competição entre os dramaturgos, contando com um tipo de premiação, né, para o grande vencedor, né, o cara que escreveu a melhor peça apresentada naquele dia. Então, quando a gente fala de teatro grego, é disso que nós estamos falando, né? Você tem, geralmente, ali 2 ou 3 atores principais, sempre homens, sempre usando aquelas máscaras, né? Por isso o símbolo do teatro são aquelas máscarazinhas, né? Enfim. Inclusive é dito que foi Sófocles quem introduziu um terceiro ator, veja bem. E além desses atores principais, você tem também a questão do coro. Era no coro mesmo que você tinha a participação popular, entre aspas, né? Essas pessoas que se alistavam para o teatro. Bem, então toda vez que você pensar em teatro grego, tente imaginar aí na sua cabeça como é que funcionava esse palco, essas apresentações imensas, populares pra caramba, e esses grandes dramaturgos competindo entre si para ver quem escreveria a melhor peça. Bem, outro detalhe interessante a respeito das peças do teatro grego é que as pessoas iam até lá já conhecendo aquela história. Então quem fosse ao teatro para assistir Édipo Rei já conhecia o mito de Édipo. Inclusive, já conhecia todo o entorno do mito do Édipo, né? Então, assim, o que aconteceu muito antes daquela peça apresentada e o que aconteceu depois também. Então, perceba que a graça não era assistir a peça para aprender aquela história em si, e sim ser surpreendido com a criatividade do dramaturgo ao contar aquela história, veja bem. Então, quem estava lá no teatro, no dia em que Édipo Rei foi lançada, digamos assim, já conhecia aquela história. Por que eu estou dizendo isso? Porque ela já começa em média res, né? Ela já começa no meio da ação. Veja o título da peça, né? Édipo Rei. Então, Édipo já era rei quando essa história começa. Todo o entrevero, todo o problema a ser resolvido naquela tragédia é apenas um pedacinho do mito de Édipo. Mas lembre-se de que o público já conhecia toda a história imensa por trás daquilo. Então, eu vou contar só um pouquinho do que aconteceu antes. Gente, a história é imensa. E envolve toda uma maldição que foi jogada ali na família de Édipo em gerações e gerações anteriores. Como eu disse pra vocês, eu vou contar só um pedaço. Eu vou começar pela maldição da família dos Labidácidas. Bem, essa era uma dinastia tebana, da qual Édipo faz parte. Tudo vai fazer sentido, presta atenção. Quando a peça de Édipo começa, o rei de Tebas, anterior a Édipo, já tinha sido morto, né? Um rapaz chamado Laio. Laio, por sua vez, era filho de Labdacus. E Labdacus, por sua vez, era um descendente de Cadmo. Aí você precisa lembrar das bacantes de Eurípides. Vou deixar o link na descrição deste vídeo. Mas eu já posso te adiantar que Cadmo foi o fundador de Tebas. Lá na peça do Eurípides, nas bacantes, o Cadmo já tá bem velhinho, bem então. Você já tem um problema horroroso envolvendo o deus Dioniso com aquela família lá nas bacantes. O que é que vai acontecer com esse Labdacus, que era então um descendente de Cadmo? Ele vai ser morto por bacantes vingativas. Então veja bem, Labdacus não aprendeu nada com a história da própria família. Vai lá ver as bacantes, por favor. Enquanto o rei de Tebas, o que é que ele vai fazer? Ele também vai proibir, né, esses cultos a Dioniso. E a gente já aprendeu nas bacantes que isso nunca dá certo. Labdacus é morto pelas bacantes, então o filho dele, que era um bebezinho na época, o Laio, vai ser levado para a Frígia para ser criado pelo rei Pélops. Pélops é o cara que vai governar ali a região que depois vai ficar conhecida como Peloponeso, mas então, ele tá lá criando o Laio, certo? Dali a algum tempo ele vai ter seu próprio filho, né, um rapaz chamado Crísipo. Quando adolescente, esse Crísipo vai passar a admirar pra caramba esse Laio. Tanto é que ele vai pedir ao pai para que Laio se torne o seu preceptor. O pai concorda, os dois passam a andar juntos pra cima e pra baixo e
vão se apaixonar. Eles se tornam amantes, mas aí é que tá. Dentro da cultura grega da época, não haveria problema os dois passarem tanto tempo juntos, se é que você me entende e tudo mais. Mas a questão é a seguinte, a partir do momento em que eles se tornam adultos, isso precisa parar. Mesmo porque o Crísipo será o herdeiro do rei, tá certo? Bem, mas o que acontece? Os dois continuam a se encontrar, até chegar o momento em que Laio vai bolar um plano terrível, né? Ele vai fazer o quê? Ele vai dizer pro Crísipo, olha, eu sou o herdeiro por direito do trono de Tebas. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou te raptar, a gente vai pra Tebas, chegando lá eu vou exigir o meu trono, e a gente vai ficar por lá mesmo, tudo tranquilo, certo? Bem, o que vai acontecer? O rei Pélops descobre toda essa tramóia, sai atrás dos dois e amaldiçoa Laio. Então veja bem, qual o teor desta maldição? Teu filho te matará e toda a tua descendência será desgraçada. E é isso, essa é a história anterior aos acontecimentos de Édipo Rei, tá certo? Bem, e sim, pessoal, essa é só uma versão da história, né? Tem uma versão, inclusive, em que Crísipo se mata quando o pai amaldiçoa Laio. Mas a questão é que você precisa guardar aí essa informação, tá? Dessa maldição do rei da Frígia para a família de Laio, tá certo? Então perceba que nós temos uma tragédia, né, com a morte de Crísipo principalmente, antes da tragédia de Sófocles. E a questão é que essa maldição ainda vai longe, mesmo porque essa maldição vai chegar aos ouvidos dos deuses no Olimpo. E o que é que esses deuses vão fazer? Eles vão enviar uma esfinge para Tebas. Então perceba que os deuses do Olimpo estão do lado do rei da Frígia, não exatamente por conta ali das práticas sexuais de Crísipo com seu tutor, não é exatamente por isso. O aval dos deuses para essa maldição tem mais a ver com a questão da quebra da lei da hospitalidade. Se você já vem acompanhando os vídeos do canal desde, sei lá, Ilíada, Odisseia e tudo, bom, gente, isso é um negócio muito importante para eles. Laio foi recebido na casa do rei da Frígia como um filho. E essa lei da hospitalidade é o seguinte, você precisa honrar aquelas pessoas que te dão guarida. Né? Laio foi recebido no conforto do lar do rei da Frígia e ele faz o quê? Rapta o filho favorito de Pélops. Então perceba que não se pode fazer nada por Laio. Então assim que ele volta para Tebas, pega ali o trono que é seu por direito, se casa com Jocasta, e aí você tem os deuses do Olimpo dizendo assim, não, como assim? Esse cara não pode ficar vivendo felizinho aí com uma esposinha nova sendo rei de Tebas, não. Vamos mandar uma esfinge pra Tebas. Na verdade, acho que foi Hera que mandou a esfinge. Bem, aí, meus amigos, com essa esfinge em Tebas, danou-se. Você tá lembrado da esfinge? Bem, a esfinge era aquele monstro mitológico com um corpinho de leão, né, o torso de uma mulher. Em algumas versões da história da esfinge, ela é um bicho alado, também tem asas. E também tem um senso de humor maravilhoso. Então, assim, a esfinge adora brincar de o que é, não é mesmo? Então, veja bem, por mais legal que a esfinge fosse, ela era um monstrão tenebroso. Então, se você precisasse passar por ela ali em Tebas, o que ela ia fazer? Ela ia te propor um enigma. E aí o lema da esfinge era decifra-te ou devoro-te. Ou seja, se você não decifrar o enigma que ela te propuser, você vai morrer, certo? Então nós temos um probleminha aí em Tebas, não é mesmo? Bem, entenda que a esfinge tá ali tocando terror, porque por algum motivo ela fica em lugares em que os tebanos precisam passar. Então precisa passar por ela, você precisa, né, resolver ali o enigma, não consegue, ela vai lá e te devora, enfim, estamos lá. E aí tá, nós temos Édipo, finalmente, precisando passar por Tebas, né? As circunstâncias dessa viagem de Édipo ainda não são importantes, mas veja bem, ele tem que passar por Tebas. E dá de cara com a esfinge. Entenda que essa história de Édipo com a esfinge não está exatamente retratada aqui em Édipo Rei. Ela vai ser apenas mencionada aqui e ali, mas bem, aquilo que eu já falei pra vocês, quem ia assistir a Édipo Rei já conhecia as histórias anteriores. A questão é que Édipo, ao ser interpelado pela esfinge, ouve ali o seu enigma, pensa um pouquinho e mata a charada. Entenda que isso era inesperado pela esfinge, ela já estava ali, ó, palitando os dentes, entendeu? E a charada que ninguém acertava, né, Édipo acerta, é essa aqui, ó. Que animal anda pela manhã sobre 4 patas, à tarde sobre 2 patas e à noite sobre 3 patas. Então Édipo vai pensar um pouquinho e a solução para o enigma, né, esse animal que caminha de manhã com 4 patas, à tarde com 2, à noite com 3, é o homem. Então de manhã, ou seja, na sua infância, ele engatinha, ou seja, anda nas 4 patas. À tarde, na sua juventude, ele anda ereto, sobre suas 2 patas, não é mesmo?
E na velhice, ou seja, à noite, ele anda com a ajuda de uma bengala, ou seja, com 3 patinhas. Aí tem um pessoal que faz uma análise muito mais profunda da resposta, né, desse enigma. Vamos falar sobre as fases da vida do ser humano e como um homem de 2 patas, né, no caso Édipo, vai lá e resolve esse entrevero. E ele vence um animal de 4 patas, estando ele ali entre as 4 patas e as 3. Bom, tem explicações mais profundas aí para a solução deste enigma. Mas continuando. Agora que o seu enigma foi resolvido pelo Édipo, né? O que acontece com a esfinge? Ela fica meio perdida, ela perdeu o elan, ela perdeu a vontade de viver. E aí o que é que ela vai fazer? Ela vai se jogar de um precipício. Pronto, problema resolvido. Ao libertar os tebanos desse monstro terrível, o que vai acontecer com Édipo? Ele será, então, o próximo rei de Tebas, né? Então o que aconteceu? O rei Laio acabou de ser morto ali numa encruzilhada. Os tebanos estão sem reis, então eles oferecem o reinado de Tebas para Édipo, que vai aceitar. E os tebanos acham isso uma grande ideia, mesmo porque Édipo passa a ser considerado um herói. Então veja bem, ninguém melhor do que um homem inteligente, destemido e que acabou de libertar a cidade de um monstrão para ser o próximo rei. Ele não só aceita o trono, como também se casa com a rainha de Tebas, né? Isso vem junto no pacote, gente. Então tá lá, ele se casa com a rainha de Tebas e tem 4 filhos com ela. E é isso. Édipo então vai seguir a vida tranquilamente como rei de Tebas, esposo de Jocasta, pai lá dos 4 filhinhos. Tá tudo indo muito bem na vida de Édipo, até que a cidade passa a ser assolada por uma peste. É aí que começa a história de Édipo Rei. Essa peça de Sófocles é considerada por muitos a grande tragédia grega, né? O grande exemplo de tragédia grega, mesmo porque Aristóteles, em sua Poética, faz isso primeiro. Então as reviravoltas, né, a catarse que acontece aqui durante essa peça faz com que essa aqui seja considerada uma tragédia perfeita, isso desde a época de Aristóteles. Aí nós temos aqui também no século XX um rapaz chamado Freud que vai delimitar ali todo um complexo baseado aqui nessa peça, né, que é o complexo de Édipo. Mesmo porque tem um trechinho bem específico aqui dessa peça em que a Jocasta vai dizer alguma coisa que vai levantar ali a sobrancelha de Freud, digamos assim, e ele vai então criar ali toda a teoria, né, do complexo de Édipo a partir dessa fala da Jocasta. A gente já vai chegar lá. Mas vamos a Édipo Rei. Bem, a peça começa quando um grupo de tebanos, liderados por um sacerdote local, vai ali conversar com o rei Édipo. Na verdade, o que eles querem é pedir ali providências, né? Então você tem essa peste que está assolando Tebas. As colheitas estão imprestáveis, as mulheres estão inférteis, né? Você tem homens, mulheres e crianças padecendo da peste. O cenário está horroroso, então Édipo precisa fazer alguma coisa a respeito, né? Então você tem lá esse sacerdote pedindo isso a Édipo. Pois muito bem. Édipo é um cara proativo. O que ele já fez? Ele já mandou o próprio cunhado, né, o irmão da Jocasta, até o oráculo de Delfos. Então em Delfos você tinha esse templo imenso, né, dedicado a Apolo, e na entrada desse templo você tinha a seguinte inscrição: conhece a ti mesmo. Inclusive, se a gente tivesse de resumir a peça Édipo Rei em uma frase só, seria essa: conhece a ti mesmo. Bem, por que Creonte está lá? Bem, a intenção é de que ao conversar com ali através dos sacerdotes, das sacerdotisas, enfim, que ele fique sabendo o motivo para a peste, porque veja bem, naquela época acreditava-se que uma peste só assolaria uma cidade por um motivo. Os deuses estão com raiva daquela cidade por alguma coisa que eles fizeram e eles não sabem exatamente o que. Então por isso você precisa ir lá consultar o oráculo. É durante essa fala do sacerdote aqui com Édipo que a gente fica sabendo que Édipo é considerado ali em Tebas como o grande humano ali da situação toda, porque enfim, ele é um grande herói, ele salvou a cidade da Esfinge. Só lembrando que a plateia já conhece aquela história de cabo a rabo. A grande graça, como eu disse pra vocês, é a catarse. Você fica acompanhando aquela história horrorosa que tá ali acontecendo com Édipo. Você vai sentindo tudo aquilo e quando a peça termina, né, o entrever é resolvido da pior forma possível, estamos falando de uma tragédia, não é mesmo? Ao fim da peça você se levanta e vai embora de alma lavada. Então mantenha isso em mente, essa é a graça do teatro grego. Mas vamos lá então, voltando a Édipo. Dali a pouco chega Creonte, né, do oráculo de Delfos, trazendo novidades, não é mesmo? Então o que ele vai contar pro Édipo é o seguinte: olha só, essa peste que está assolando Tebas está aqui porque a gente não resolveu, a gente não solucionou o assassinato do rei Laio.
né? Aquele rei que eu falei pra vocês que morreu na encruzilhada. Esse assassinato ficou sem solução, principalmente porque, né, tínhamos ali uma esfinge, né, um probleminha um pouquinho maior ali pra ser resolvido primeiro. E depois o povo ficou tão feliz, né, por se ver livre da esfinge, né, o rei novo tá lá, tá tudo indo bem, enfim, as pessoas meio que se esqueceram do assassinato do rei. Esse é o motivo da peste, hein? Pois muito bem, o que é preciso fazer para que essa peste suma, né, de Tebas? É preciso solucionar a morte do rei Laio. A partir desse ponto, a história se torna um romance policial, praticamente. O próprio Édipo vai assumir, né, as investigações do assassinato do rei anterior e ele vai sair para cima e para baixo ali perguntando para todo mundo, né, o que as pessoas sabem a respeito daquele dia. A primeira coisa que ele faz é um pronunciamento ali para o povo tebano. Então ele vai dizer ali para todo mundo, olha, se vocês souberem alguma coisa a respeito desse assassinato, venham me contar. E se, né, o assassino estiver aí entre vocês, né, vocês podem vir me contar também. Não vai acontecer nada não, você só vai ser exilado. Mas para e pensa, podia ser pior, né? Então é isso, ele está condenando o assassino de Laio ao exílio. Muito bem. Só lembrando que o povo de Tebas considera Édipo um grande herói, então eles confiam em Édipo, né? Que bom que é ele ali que está no comando das investigações, não é mesmo? Depois disso, na peça, nós temos um párodo, que é quando entra o coro. O coro aqui nesta peça é formado pelos cidadãos tebanos. E esse coro tem um líder, né? O líder do coro é chamado de corifeu. É ele quem vai, né, conversar diretamente com Édipo durante a peça. E toda vez que eu leio uma tragédia grega, né, e vejo aqui o coro e tudo mais, eu me lembro daquele filme do Woody Allen chamado Poderosa Afrodite. Vocês já viram esse filme? Tem um coro maravilhoso durante o filme inteiro. Gente, pode ver que vocês vão gostar. Mas então, o corifeu vai virar pro Édipo e vai dizer assim pra ele, olha, por que você não conversa com Tiresias? Tiresias é considerado um grande homem, talvez santo, né? Enfim, ele é o cara mais próximo de Apolo. E Tiresias já é nosso velho conhecido. Então veja bem, lá na Odisseia nós temos a presença de Tiresias. É ele quem vai apontar o caminho para que Odisseu volte a Ítaca, não é mesmo? Nós temos a presença de Tiresias também nas Bacantes de Eurípides, né? Ele é um amigo do rei Cadmo, que é um dos antepassados do rei Laio aqui, bom, enfim. E ele vai aparecer em outras peças também, enfim, Tiresias era uma figura, né, da mitologia grega bastante importante. Ele era um ancião cego, né, um grande adivinho, muito respeitado por todos, né, e considerado a pessoa mais próxima de Apolo, já disse isso pra vocês. Então um detalhe interessante da biografia de Tiresias também, que é o seguinte, ele passa anos e anos de sua vida transformado em mulher. Gente, mitologia grega é um negócio maravilhoso. Um mitozinho vai puxando outros e quando você vê, você já tá bom, enfim. Vamos voltar aqui. Mas aquilo que eu já falei pra vocês, o Édipo era um cara proativo. Ele já tinha mandado chamar o Tiresias. Então dali a pouco chega, né, o ancião cego, né, o adivinho cego. Uma vez na presença do rei, Tiresias vai reconhecê-lo. Aí você fica assim, poxa, mas o cara é cego. Bem, tem outros detalhes aí, né? O tom da voz, né, etc. Bem, o que acontece? Tiresias se recusa a contar para Édipo o que ele sabe a respeito do assassinato de Laio. E ele vai até dizer assim, olha só, eu não quero contar, porque se eu contar o que eu tenho para contar, vidas serão perdidas. É melhor deixar como tá, para ver como é que fica, entendeu? Mas o Édipo tá lá, pé da vida, né? Então, assim, o tom dessa conversa é bastante pesado, eu diria, né? Uma discussão meio feia, né, com o Tiresias. E ele tá lá insistindo, ó, melhor não dizer nada não. E ele, inclusive, vai fazer essa previsão aqui, ó. Verás no mesmo dia teu princípio e fim. Fica na tua aí, Édipo, você não quer saber o que vai acontecer. Bom, enfim. Ele tanto espreme o senhorzinho, que o senhorzinho vai lá e diz realmente o que ele sabia a respeito do assassinato de Laio. Ele vai virar pro Édipo e vai dizer, olha só, o assassino que você tá procurando é você mesmo. Por acaso você sabe onde é que você está, com quem você está dormindo e tudo mais? Ele vai jogando assim várias indiretas que vão corroendo Édipo por dentro. Então assim, como a primeira reação é a negação, né, ele vai começar a achar que Tiresias está mancomunado com o Creonte, né, o seu cunhado, para tomar o trono de Tebas. É disso que ele vai acusar Tiresias ali naquela hora, enfim, o senhorzinho vai embora e aí o coro entra de novo na peça e você percebe que essa dúvida gerada a partir dessa discussão com Tiresias é muito grave, porque é uma dúvida com relação à religião. Se Tiresias mente em suas profecias, é sinal de que ele não é ligado a Apolo coisa nenhuma. E essa é uma peça que traz alguns outros personagens que não acreditam em profecias, como por exemplo a Jocasta. Então você tem uma questão aqui de fé abalada a partir dessa discussão com Tiresias.
Dali a pouco chega Creonte para se defender dessas acusações do rei, e aí tem uma outra briga horrorosa ali, dessa vez entre família, não é mesmo? Vem Jocasta tentar apartar os dois, e você percebe que tanto Coro quanto Jocasta estão do lado de Creonte. Creonte sai de cena, Jocasta tá lá tentando acalmar o marido, e o marido conta pra ela, então, a conversa que ele teve com Tiresias. E aí a Jocasta vai dizer assim, nem liga, né? Esse pessoal que faz previsões aí erra o tempo todo. E aí ela vai contar a respeito de uma profecia que tinham feito pra ela quando o filho dela nasceu. Essa profecia dizia que o filho que ela teve com Laio mataria o próprio pai. Para evitar essa profecia, então, o que eles fazem com o próprio filho? Eles entregam o bebezinho para um servo deles ali, para, sei lá, para ele se livrar da criança, matar a criança ali, enfim. Então, o que esse servo faz é amarrar os pezinhos do bebê e abandonar ali no meio de um lugar pedregoso, ali no topo de uma montanha, um negócio horroroso. Bom, enfim, tá lá o bebê. E aí ela conta o desfecho da história. Olha só, o Laio não foi morto pelo nosso filho, né, que morreu ali na montanha. Ele foi morto por um bando de bandidos ali, né, numa encruzilhada. Ou seja, a profecia era uma balela, não é mesmo? As profecias de Tiresias também são furadas. Ela conta isso pro marido com o intuito de tranquilizá-lo. Mas o que tá acontecendo com o Édipo? Ele tá ouvindo aquilo ali e tendo exatamente o efeito oposto, já que ele mesmo tinha ouvido uma profecia parecida. Então veja bem, primeiro numa briga que ele teve com um cara qualquer, ele ouve, né, desse cara que ele não era filho dos reis do Corinto, coisa nenhuma. Ele fica com essa pulguinha atrás da orelha e vai ao oráculo de Delfos. Lá ele fica sabendo que ele não só mataria o próprio pai, como também se casaria com a própria mãe. Pensa na situação do jovem, né, ouvindo essa profecia. O que ele faz? Ele foge de casa para fugir da profecia. Uma vez fugindo da profecia, ele tá ali passando por uma encruzilhada quando ele é praticamente atropelado por cavalos ali comandados por uma figura que não tá nem aí pra nada. Parece que ele passou com os cavalos por cima de Édipo de propósito. Então começa uma briga horrorosa ali no meio daquela encruzilhada. Édipo mata todo mundo, só sobra uma figura que sai correndo. De modo que Édipo começa a desconfiar que pode ser que ele realmente tenha matado o rei Laio. E aí ele pede que tragam aquela única testemunha viva ali do entreveiro todo. Se esse cara disser que Laio foi morto por um bando, tá tudo bem, porque afinal de contas Édipo matou todo mundo sozinho, não é mesmo? Enquanto isso, chega um mensageiro para avisar o Édipo que o pai dele, né, o rei do Corinto, tinha acabado de morrer de causas naturais. Aí a Jocasta vira pra ele e diz, tá vendo? Olha só, mais uma profecia que é aí uma furada, né? Você não matou teu pai morreu sozinho ali de causas naturais. E aí o Édipo ainda não tá nem um pouco aliviado, porque ele pensa assim, mas minha mãe tá viva ainda. Além disso, o mensageiro vira pro Édipo e diz assim, olha, mas você não precisa ficar muito triste não com a morte do rei do Corinto, porque na verdade ele não era teu pai biológico. E aí ele conta pro Édipo que Édipo foi encontrado numa montanha lá em condições XYZ e aí foi levado para os reis do Corinto que não podiam ter filhos. Então os reis acabaram, né, cuidando ali daquele bebezinho como se fosse seu próprio filho, entendeu? O mensageiro conta isso pro Édipo achando que tá tranquilizando o rei também, mas o rei tá lá só adquirindo esses conhecimentos horrorosos, não é mesmo? Bem, quando chega ali o servo, que foi a testemunha ali do assassinato do rei e tudo mais, coincidência das coincidências, esse foi o mesmo cara que levou o bebezinho pro rei do Corinto. Esse cara também vai se recusar a dizer o que ele sabe pro rei, porque ele já sacou o que aconteceu, entendeu? Mas Édipo vai ameaçá-lo de tortura e ele acaba contando tudo pro rei, e aí você tem a rainha desesperada, implorando pro rei parar de ficar fazendo essas perguntas, né? De querer saber o que aconteceu. Ela já entendeu o que aconteceu. E aí ela ameaça o marido. Ela diz assim, olha só, se você não parar com essa investigação, eu nunca mais vou falar. A essa altura do campeonato, o rei já não tá mais nem aí. Ele realmente precisa saber a verdade. Ele precisa conhecer a si mesmo. Então a rainha sai de cena, ele entende todos os detalhes de sua própria vida, ele entende que não adiantou ter tentado fugir da profecia, tudo aquilo realmente aconteceu, ele, mesmo que sem saber, ele matou o próprio pai. Ao matar a esfinge, se tornar o rei de Tebas e se casar com a rainha, ele se casa com a própria mãe, ele se deita com a própria mãe, ele tem 4 filhos com a própria mãe, que agora são seus próprios irmãos também, enfim. Ele tá naquela situação horrorosa, não é mesmo? Mas, pelo menos agora, ele sabe a verdade e ele conhece a si mesmo. Dali a pouco chega um mensageiro para avisar que Jocasta se enforcou, ou seja, ela tinha prometido, né, que não falaria mais. Então ela se enforca, dessa forma ela não vai realmente falar mais nada. Ele vai até lá, recolhe o corpo da esposa, tira broches ali da roupa da esposa e fura os próprios olhos.
Por que ele fura os próprios olhos? Porque a verdade é horrível demais. Então veja bem, naquele momento em que ele entende que ele matou o próprio pai, se casou com a própria mãe, etc., é o momento em que a plateia vai entender tudo também. E o leitor também. Mas então, a questão é a seguinte: essa figura do Édipo é uma figura que valoriza a verdade. Então, para ele e para Sófocles também, que escreveu essa peça, a verdade deve ser valorizada, né, deve ser conhecida e valorizada acima da ignorância e da desilusão. Mas a questão é que essa verdade é pesada demais. Ele não consegue viver com aquela verdade terrível. Então ele fura os próprios olhos para não ver mais a própria vida, né, o horror, né, da própria vida. Depois disso ele quer se apresentar para o povo de Tebas, né, daquele jeito, né, com os olhos vazados, aquela coisa toda, né, como o assassino do rei Laio que foi descoberto, como o marido de sua própria mãe e causador da peste. Ele admite completamente a culpa, ao mesmo tempo em que ele não compreende como os deuses permitiram que essas coisas horrorosas acontecessem. Então ele resolve se autoexilar, né, mesmo porque essa era a punição que ele propõe lá no comecinho da peça, né? O assassino do rei Laio, ao ser descoberto, deveria ser exilado de Tebas. Bem, então é isso, ele está se autoexilando. O Creonte, que a essa altura já é o rei tebano da vez, até quer ficar com ele ali, aquela coisa, mas ele, né, na medida do possível, é a figura correta aqui dessa história. Então não, ele vai se autoexilar mesmo. Os filhos vão ficar aos cuidados de Creonte. É ele quem está no comando da situação agora, né? Então tem até um momento em que o Édipo diz assim, não tire meus filhos, não sei o que lá. E ele vai dizer isso aqui, ó. Não pretendas mandar. Teu poder de outros tempos agora deixou de existir. E é assim que termina a peça. Depois disso você tem, na verdade, o Corifeu entrando novamente, né? E falando a respeito do destino dos homens, né? Que é inexorável, né? Então, assim, aquilo que os deuses determinaram vai ser cumprido, ponto final. Mas você vê que essa aqui é uma peça que levanta dúvidas com relação à fé, né? Então, o próprio Édipo vai questionar, ele vai se perguntar, ora, como foi que os deuses puderam permitir que essas coisas acontecessem? Mas aí é que tá, ele descobriu a verdade sobre si mesmo, que é o mote da peça, não é mesmo? Mas até onde a peça vai, a gente entende que ele desconhece aquelas maldições anteriores de sua família e tudo mais. Bem, a verdade é que ao fim da peça, ele finalmente entendeu de quem ele é filho. Então ele é sim ignorante a respeito da história pregressa de sua família, certo? Agora, sobre aquela questão do complexo de Édipo que Freud formula a partir dessa peça, né? Tem uma fala da Jocasta no terceiro episódio da peça em que ela diz isso aqui, olha só. Não deve amedrontar-te, então, o pensamento dessa união com tua mãe. Muitos mortais em sonhos já subiram ao leito materno. Vive melhor quem não se prende a tais receios. E o Jocasta está dizendo isso pro Édipo a fim de tranquilizá-lo, veja bem. E ele continua achando tudo isso muito horroroso. Bem, a questão é que Édipo aqui nessa peça não se deita com a própria mãe por desejo. Tá mais pra ignorância mesmo, né? Mas enfim. Bem, o que é que nós podemos concluir a respeito dessa peça? O destino é inexorável, não tem como escapar. Então, assim, todas as pessoas envolvidas nessa profecia tenebrosa tentaram, de alguma forma, burlar a profecia, né? Então você tem Laio e Jocasta tentando matar ali o próprio filho para que a profecia não se cumprisse. Você tem o próprio filho fugindo da casa dos pais quando ele descobre a profecia para que, né, ele não mate o próprio pai e não se deite com a própria mãe. Essas três figuras tentaram e falharam miseravelmente. Porque a outra conclusão que a gente pode tirar dessa peça é a de que os deuses é que mandam. Ponto final. Outro ponto levantado nessa peça também é de que o ser humano é apenas uma peça num tabuleiro de jogo ali dos deuses, não é mesmo? O único poder que o ser humano tem aqui, nesta peça principalmente, é o da busca pela verdade. E aqui em Édipo Rei é uma verdade que deve ser buscada, doe a quem doer. E afinal de contas, o que foi que Édipo fez de errado? Não é mesmo? Você pode dizer assim, bem, ele matou o próprio pai na encruzilhada. Mas tem aquele detalhe de que Laio meio que passou por cima dele ali com os cavalos e tudo, né? Então assim, você pode considerar que ele matou o próprio pai por ignorância e também em legítima defesa. Ah tá, mas ele se casou com a própria mãe. Bem, mas ele se casou com a própria mãe de novo, por pura ignorância. Ele nunca nem imaginou que Jocasta pudesse ser sua mãe. Além disso, ele fugiu de casa quando soube da profecia, né? E naquele momento ele achava que sua mãe era realmente ali a rainha de Corinto.
E ele ganha a mão da rainha ao vencer a esfinge, né? Então, ao ser presenteado ali, né, com o trono de Tebas, a mão da rainha veio junto. É o destino inexorável mesmo, não tem jeito. Aqui nessa ediçãozinha, ó, o melhor do teatro grego, que sai pela editora Zahar, nós temos ali, né, a segunda peça é Édipo Rei. E essa edição é muito bacana porque ela traz uma introdução bem interessante, um prólogo interessante também para cada uma das peças. Estes textos foram escritos por Adriane da Silva Duarte e aqui na página 94 ela diz o seguinte, ó: Édipo Rei é a tragédia emblemática do teatro grego. E em conjunto com Romeu e Julieta e Hamlet, de Shakespeare, constitui a peça de teatro mais conhecida da literatura ocidental. Sua reputação cresceu ainda mais depois que Freud tirou o herói do palco e o deitou no divã, nomeando a partir dele o complexo que descreve a atração que todo filho sente em algum momento por sua mãe. É preciso, no entanto, distinguir o Édipo freudiano do sofocliano, são bem diferentes. À ignorância e não ao inconsciente devem-se acreditar as ações do herói que consuma o casamento com Jocasta, sua mãe, desconhecendo o vínculo de parentesco que os une. É isso justamente que torna a história de Édipo paradigmática, pois em vista de seu conhecimento limitado e limitante, os homens estão condenados a tatear na escuridão. Por isso a importância da busca pela verdade. Aqui neste livro Édipo em Tebas, do Bernard Knox, gente, esse livro é interessante pra caramba, é um livrinho inteiro contendo um estudo aprofundado dessa peça, né? Então ele vai estudar não só a peça em si, mas também o entorno, o contexto histórico. Você tem um capítulo enorme aqui a respeito de como funcionava Atenas no século V, em que a peça foi escrita, e como as leis de Atenas vão aparecer aqui de alguma forma nessa peça também. Você vai vendo a ligação dessa peça com outras escritas pelo próprio Sófocles, né? Só lembrando que Édipo Rei é a primeira peça de uma trilogia tebana escrita por Sófocles. Mais pra frente aqui no canal eu trago as outras duas peças também pra gente completar a trilogia. Mas então, aqui no finalzinho do livro, né, na página 173, o autor diz o seguinte: a tragédia de Sófocles nos apresenta uma terrível afirmação da posição subordinada do ser humano no universo e, ao mesmo tempo, uma visão heróica da vitória do homem na derrota. O homem não é igual aos deuses, mas em sua grandeza, como Édipo, é capaz de algo que os deuses, por definição, não podem vivenciar. O que seria isso? A visão trágica e orgulhosa de Sófocles vê na fragilidade e na derrota inevitável da grandeza do homem a possibilidade de um heroísmo puramente humano, que os deuses jamais poderão alcançar, pois a condição de sua existência é a vitória eterna. Então é isso. Porque Édipo, no fim das contas, continua sendo um herói. Bem, ao conhecer a verdade, ele vai se auto-sacrificar, porque afinal de contas era esse o combinado que ele fez com o povo tebano. Solucionar a morte do rei, exilar o assassino e salvar o povo tebano da peste. Para pensar na grandeza do caráter de Édipo. E é isso então, pessoal. Para quem ainda não leu a peça, né, viu esse vídeo até o final, lembrem-se sempre de que um vídeo na internet não substitui a leitura. Vocês vão encontrar aqui na leitura da peça muitos outros detalhes, né, que eu não coloquei aqui para vocês neste vídeo. A peça é interessante pra caramba. A cada detalhezinho sobre a própria história que Édipo vai descobrindo, né, vai aumentando a tensão. E o momento da descoberta final é realmente um baita de um momento catártico nas tragédias, não é mesmo? E é isso então, pessoal. Deixo aqui essa dica imperdível para vocês. Antes de encerrar esse vídeo, eu gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo aqui do ladinho todos os nomes dos apoiadores. Na descrição do vídeo você também encontra todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você também queira se tornar um apoiador do TLT, dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo. E é isso então, pessoal. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais.